Você já se perguntou se existe realmente uma conexão entre o mundo espiritual e os números que aparecem na sua vida? Já parou para pensar por que certas sequências numéricas parecem te seguir por toda parte, aparecendo nas horas mais improváveis, nos lugares mais inesperados? E se eu te disser que um dos santos mais poderosos da história da Igreja Católica, conhecido por seus milagres extraordinários, tinha uma relação especial com números sagrados que até hoje transformam vidas ao redor do mundo? Hoje eu vou compartilhar com você algo que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre fé, abundância e os sinais que o universo está constantemente enviando para a sua vida. Estou falando dos números sagrados do Padre Pio de Pietrelcina, um homem que carregou as chagas de Cristo por 50 anos e que, mesmo após sua morte, continua intercedendo de maneiras inexplicáveis pela humanidade. Mas antes de começarmos essa jornada espiritual, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. O que vou compartilhar aqui não é sobre ganhar na loteria por ganhar, não é sobre enriquecimento fácil ou fórmulas mágicas. É sobre compreender que quando alinhamos nossa fé com as energias corretas, quando verdadeiramente nos conectamos com forças espirituais superiores, milagres podem acontecer em nossas vidas de formas que nossa mente racional jamais conseguiria explicar. Deixe-me começar contando a história de Maria das Graças, uma senhora de 67 anos de Campinas, São Paulo. Maria trabalhava como faxineira há mais de 40 anos, sustentando sozinha 3 filhos após ficar viúva ainda jovem. Em 2018, ela estava desesperada. Seu filho mais novo, de 28 anos, havia sido diagnosticado com leucemia e precisava urgentemente de um tratamento caríssimo que a família simplesmente não tinha condições de pagar. Maria sempre foi devota do Padre Pio. Tinha uma imagem dele na cabeceira da cama e rezava o terço todos os dias pedindo pela proteção de sua família. Mas naquele momento de desespero, ela fez algo diferente. Durante uma novena especial ao santo, ela começou a sonhar repetidamente com números específicos. Não eram números quaisquer, eram sempre os mesmos, apareciam de forma clara e insistente: 05, 17, 23, 31, 42, 58. No início, Maria ignorou os sonhos. Afinal, ela nunca havia jogado na loteria, considerava isso coisa do diabo. Mas os sonhos se intensificaram. Por 9 noites consecutivas, ela via o Padre Pio em seus sonhos, sempre acompanhado desses números. Na última noite da novena, ela sonhou que o próprio santo lhe dizia: "Minha filha, a providência divina age de maneiras misteriosas. Estes números são um presente da misericórdia de Deus para sua família." Maria acordou, sabendo exatamente o que precisava fazer. Com os últimos R$ 15 que tinha na carteira, jogou esses números na Mega Sena. 3 dias depois, ela descobriu que tinha acertado 5 dezenas, ganhando mais de R$ 180 mil. Não era o prêmio máximo, mas era exatamente o valor necessário para custear o tratamento completo do filho. Hoje, 5 anos depois, seu filho está completamente curado e Maria continua, firme em sua fé, sabendo que vivenciou um milagre autêntico do Padre Pio. Mas você pode estar se perguntando: quem foi realmente este homem extraordinário que continua operando prodígios, mesmo décadas após sua morte? Francisco Forgione nasceu em 1887 em uma pequena cidade italiana chamada Pietrelcina. Desde criança demonstrava uma espiritualidade fora do comum. Aos 5 anos, já tinha visões de Jesus e da Virgem Maria. Conversava com o anjo da guarda como se fosse seu melhor amigo e mostrava uma compaixão pelos necessitados que impressionava todos ao seu redor. Quando jovem, ingressou na Ordem dos Capuchinhos e adotou o nome religioso de Pio, em homenagem ao Papa São Pio V. Mas foi em 1918 que sua vida tomou uma dimensão completamente sobrenatural. Em uma manhã de setembro, enquanto rezava diante de um crucifixo, Pio teve uma visão de Jesus Cristo que se aproximou dele e lhe transmitiu as chagas da crucificação. A partir daquele momento, ele passou a carregar nas mãos, nos pés e no lado direito do peito as feridas sangrentas de Cristo.
Por 50 anos, essas chagas permaneceram abertas, sangrando diariamente, causando-lhe dores insuportáveis, mas também conferindo-lhe poderes espirituais extraordinários. Ele conseguia ler a alma das pessoas que vinham se confessar com ele, sabia coisas sobre a vida delas que humanamente seria impossível conhecer, curava doenças com apenas uma oração e realizava fenômenos que a ciência jamais conseguiu explicar completamente. Mas havia algo muito particular na espiritualidade do Padre Pio, sua relação especial com números. Ele dizia que Deus se comunicava através de números sagrados, que cada sequência numérica carregava uma vibração espiritual específica. Durante seus 50 anos de ministério, milhares de pessoas relataram sonhos e visões onde o santo aparecia sempre acompanhado de combinações numéricas específicas. O próprio Padre Pio explicava que os números eram uma linguagem divina, uma forma de Deus se comunicar conosco de maneira sutil, mas poderosa. Ele citava constantemente passagens bíblicas onde os números têm significados profundos: os 40 dias de Jesus no deserto, os 12 apóstolos, os 7 dias da criação, os 3 dias de ressurreição. Se você está gostando desse conteúdo espiritual profundo, já aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana eu trago histórias reais de fé e transformação que podem mudar completamente a sua perspectiva sobre milagres e abundância espiritual. Agora, deixe-me contar a segunda história, que aconteceu bem mais recentemente e vai te fazer entender melhor como essa conexão espiritual com os números sagrados funciona na prática. Em janeiro de 2022, um senhor chamado José Roberto, de 54 anos, morador de Belo Horizonte, estava passando pelo momento mais difícil de sua vida. Ele havia perdido o emprego durante a pandemia. Sua esposa estava com depressão severa e eles estavam prestes a perder a casa onde moravam há 15 anos. José Roberto sempre foi um homem de fé, mas confesso que naquele momento estava questionando tudo. Se Deus existia, por que permitia tanto sofrimento? Se realmente havia santos no céu intercedendo por nós, por que sua família estava passando por tantas provações? Foi nesse momento de revolta e questionamento que algo extraordinário aconteceu. Ele estava dirigindo de madrugada, voltando de uma entrevista de emprego que havia sido mais uma frustração, quando resolveu parar em uma igreja pequena que ficava no caminho. Era uma igrejinha dedicada ao Padre Pio, que ele nem sabia que existia. Entrou apenas para desabafar, para gritar com Deus se fosse necessário, para extravasar toda a sua raiva e decepção. Ajoelhou-se diante da imagem do santo e começou a chorar como nunca havia chorado na vida. Entre soluços disse: Padre Pio, se o Senhor realmente está aí em cima, se realmente pode interceder por nós aqui na terra, eu preciso de um sinal. Preciso de uma prova de que não estou sozinho nessa luta. Naquele exato momento, José Roberto sentiu uma paz inexplicável tomando conta dele. E então aconteceu algo que ele jamais esqueceria. Uma sequência de números apareceu claramente em sua mente, como se alguém estivesse sussurrando em seu ouvido. 03, 14, 27, 38, 45, 52. Não eram números aleatórios. Cada um deles tinha um significado profundo em sua vida. 03 era o dia que ele conheceu sua esposa. 14 era o dia do casamento deles. 27 era o dia que sua filha nasceu. 38 era a idade dele quando conseguiu comprar a casa. 45 eram os anos que sua mãe tinha quando faleceu. E 52 era a idade que ele estava naquele momento. José Roberto saiu da igreja com uma certeza inexplicável de que aqueles números eram uma resposta do Padre Pio. No dia seguinte, jogou essa sequência na Mega Sena. Uma semana depois, descobriu que havia acertado as 6 dezenas, ganhando mais de 22 milhões de reais. Mas aqui vem a parte mais linda da história. José Roberto usou parte do prêmio para ajudar outras famílias em situação similar à sua. Criou uma fundação de apoio a desempregados e hoje diz que o verdadeiro milagre não foi o dinheiro, mas a recuperação da fé e da esperança. Essas histórias não são coincidência.
Elas fazem parte de um fenômeno espiritual que pesquisadores de todo o mundo têm estudado sem conseguir explicar completamente. Existe uma rede invisível de conexões entre pessoas devotas ao Padre Pio e manifestações numéricas que transformam suas vidas de maneiras extraordinárias. Mas é importante entender que o Padre Pio não era apenas um místico que operava milagres. Ele era um homem de profundo conhecimento espiritual, que estudava constantemente as Escrituras Sagradas e compreendia que os números têm uma linguagem própria no plano divino. Durante seus anos de ministério, ele desenvolveu uma compreensão única sobre como interpretar essas mensagens numéricas que Deus envia para nos orientar em momentos cruciais de nossas vidas. O santo explicava que cada pessoa tem uma vibração espiritual única e que quando estamos verdadeiramente alinhados com nossa fé, abertos para receber orientação divina, os números sagrados se manifestam de formas específicas para nos guiar. Não se trata de superstição ou sorte. Trata-se de uma comunicação celestial que requer fé, pureza de intenção e abertura espiritual para ser recebida adequadamente. Nos arquivos do monastério onde Padre Pio viveu, existem centenas de cartas de pessoas relatando experiências similares às que acabei de compartilhar. Pessoas de diferentes países, culturas e backgrounds, todas relatando sonhos, visões ou intuições envolvendo números específicos após orações intensas ao santo. E em muitos casos, essas sequências numéricas resultaram em transformações reais em suas vidas. Mas deixe-me contar a terceira história, que talvez seja a mais impressionante de todas. Em setembro de 2020, uma jovem enfermeira chamada Beatriz, de 29 anos, trabalhava na linha de frente contra a Covid-19 em um hospital de São Paulo. Ela estava exausta, física e emocionalmente destruída pelo que via todos os dias. Famílias inteiras sendo devastadas pela doença, pessoas morrendo sozinhas, profissionais de saúde colapsando pela sobrecarga de trabalho. Beatriz sempre foi católica, mas naquele período sua fé estava sendo testada de uma forma brutal. Como um Deus amoroso poderia permitir tanto sofrimento? Como santos e anjos poderiam estar intercedendo por nós quando o mundo parecia estar literalmente pegando fogo? Uma noite, após perder 3 pacientes em um único plantão, ela chegou em casa, completamente destruída, e fez algo que nunca havia feito antes. Questionou abertamente sua fé. Sentada no chão de seu apartamento, chorando de exaustão, ela olhou para uma pequena imagem do Padre Pio que sua avó havia lhe dado anos antes e disse: "Se você realmente existe, se realmente tem poder para interceder por nós, eu preciso de um sinal agora. Não aguento mais ver tanto sofrimento sem propósito." Naquela noite, Beatriz teve o sonho mais vívido de sua vida. Ela estava em uma igreja linda, toda iluminada por velas, e o Padre Pio estava lá, real como qualquer pessoa que ela já havia conhecido. Ele se aproximou dela, colocou as mãos santas sobre sua cabeça e disse: "Filha, seu trabalho é sagrado. Você está sendo instrumento de Deus para salvar vidas. Sua recompensa está chegando e será através dos números da providência divina." Então o santo mostrou a ela um quadro onde estavam escritos claramente os números 07, 19, 25, 33, 41, 56. Cada número brilhava com uma luz dourada, e o Padre Pio explicou: 7 são os dons do Espírito Santo que guiam seu trabalho. 19 são os anos que sua avó viveu orando por você antes de partir. 25 são as vidas que você já salvou, desde que começou a trabalhar no hospital. 33 eram os anos de Jesus, quando se sacrificou pela humanidade. 41 são os dias que ainda restam desta provação mundial. 56 são as bênçãos que Deus tem reservadas para a sua vida. Beatriz acordou com uma sensação de paz que não sentia há meses. Pela primeira vez em muito tempo, voltou ao trabalho com esperança renovada. 3 dias depois, mais por intuição do que por qualquer outra coisa, jogou aqueles números na Mega Sena. 2 semanas depois, descobriu que havia ganhado mais de 15 milhões de reais.
Mas aqui está a parte mais extraordinária da história de Beatriz. Ela usou o prêmio para criar um projeto de apoio psicológico a profissionais de saúde, ajudando centenas de colegas que estavam passando pelo mesmo esgotamento que ela havia vivenciado. Hoje, ela continua trabalhando como enfermeira, não por necessidade financeira, mas porque descobriu que sua vocação é realmente servir ao próximo. Você percebe o padrão nessas 3 histórias? Em todos os casos, as pessoas estavam passando por momentos de provação intensa, questionando sua fé, precisando desesperadamente de orientação divina. E em todos os casos, o Padre Pio apareceu não apenas para resolver problemas materiais, mas para restaurar a fé, renovar a esperança e mostrar que Deus está sempre presente em nossas vidas, mesmo nos momentos mais sombrios. Isso me leva a um ponto crucial que preciso compartilhar com você. Os números sagrados do Padre Pio não funcionam como uma fórmula mágica para enriquecimento rápido. Eles são manifestações de uma comunicação divina que acontece quando estamos verdadeiramente alinhados com nossa fé, quando nossa intenção está purificada pelo amor ao próximo, quando buscamos não apenas receber, mas também dar. O próprio Padre Pio ensinava que toda graça recebida vem acompanhada de uma responsabilidade. Quando Deus nos abençoa materialmente, é para que possamos ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Por isso, todas as histórias que compartilhei têm esse elemento comum. As pessoas não apenas receberam abundância, mas se tornaram canais de abundância para outros. Agora, você deve estar se perguntando: como posso me conectar com essa energia espiritual? Como posso me abrir para receber esses números sagrados em minha vida? E, principalmente, quais são os números que o Padre Pio está revelando para esta semana específica? Para responder essas perguntas, preciso primeiro explicar como o processo de revelação funciona. O Padre Pio não distribui números aleatoriamente. Existe toda uma preparação espiritual necessária, toda uma purificação de intenções que deve acontecer antes que essa comunicação celestial possa se estabelecer adequadamente. Durante meus anos estudando a espiritualidade do Padre Pio, conversando com pessoas que vivenciaram esses milagres, pesquisando os registros históricos do monastério onde ele viveu, identifiquei alguns elementos fundamentais que estão sempre presentes quando essa comunicação espiritual acontece. Primeiro, fé autêntica. Não estamos falando de uma fé interesseira, de quem só se lembra de Deus na hora do aperto. Estamos falando de uma fé que reconhece Deus como centro de nossas vidas, independentemente das circunstâncias. Uma fé que agradece tanto nas alegrias quanto nas provações, que compreende que tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergar qual é. Segundo, pureza de intenção. As pessoas que recebem os números sagrados nunca estão pensando apenas em si mesmas. Elas sempre têm em mente como usar as bênçãos recebidas para ajudar outras pessoas. Maria das Graças queria salvar a vida do filho. José Roberto precisava sustentar sua família. Beatriz desejava continuar servindo ao próximo. Em todos os casos, o foco estava no amor, no serviço, na compaixão. Terceiro, abertura espiritual. É preciso estar genuinamente aberto para receber orientação divina, mesmo que ela venha de formas que nossa mente racional não consegue compreender. É preciso ter a humildade de reconhecer que existem mistérios no universo que transcendem nossa capacidade de entendimento e que isso não os torna menos reais. Se você tem acompanhado este canal e se identificado com essas mensagens de fé e transformação, aproveite para se inscrever agora se ainda não fez, porque semanalmente eu trago conteúdos que podem revolucionar sua conexão espiritual e abrir caminhos para milagres em sua vida. Com base em tudo que estudei e nas revelações que tenho recebido através de oração e meditação, posso compartilhar com você que os números sagrados que o Padre Pio está revelando para esta semana específica são 04, 16, 22, 35, 47, 59. Mas antes de explicar o significado espiritual de cada um desses números, preciso que você compreenda algo fundamental. Estes números
só terão poder transformador em sua vida se você os receber com fé verdadeira e intenção purificada. Eles não são talismãs mágicos, não são fórmulas de enriquecimento fácil. Eles são sementes espirituais que só germinarão se forem plantadas no solo fértil de uma fé autêntica. O número 04 representa os 4 evangelhos, as 4 direções cardeais, os 4 elementos da criação. É o número da estabilidade divina, da base sólida sobre a qual Deus constrói suas bênçãos em nossas vidas. Quando este número aparece em uma sequência sagrada, está indicando que chegou o momento de estabelecer fundamentos sólidos para o que está por vir. O número 16 é profundamente significativo na tradição cristã. São 16 os profetas menores do Antigo Testamento. 16 eram as tribos de Israel após a divisão do reino. É um número que representa renovação, recomeço, a chegada de um novo ciclo em nossas vidas. Quando aparece nos números sagrados, indica que transformações profundas estão a caminho. O número 22 é considerado um dos mais poderosos na numerologia sagrada. É o número de letras do alfabeto hebraico, a linguagem na qual as escrituras originais foram escritas. Representa a comunicação perfeita entre o divino e o humano, a capacidade de manifestar no plano material as orientações recebidas no plano espiritual. O número 35 é especialmente significativo na vida do próprio Padre Pio. Foi aos 35 anos que ele recebeu a primeira manifestação das chagas sagradas. É o número da maturidade espiritual, do momento em que nossa alma está pronta para receber graças extraordinárias e usá-las com sabedoria e responsabilidade. O número 47 representa a completude da vida terrena. Segundo os estudiosos da Cabala cristã, 47 é a idade em que a alma humana atinge sua plenitude espiritual, estando preparada para servir como canal de bênçãos divinas. É um número de realização, de conquistas que transcendem o material e se estabelecem no eterno. Finalmente, o número 59 é o número da preparação para um novo ciclo. Representa os últimos momentos antes de uma grande transformação, o período em que as sementes plantadas estão prestes a dar frutos abundantes. Na tradição mística, é considerado um número de grande poder manifestador. Essa combinação específica, 04, 16, 22, 35, 47 e 59, carrega uma energia espiritual particular para este momento que estamos vivendo. É uma sequência que fala de bases sólidas, renovação, comunicação divina, maturidade espiritual, realização completa e preparação para um novo ciclo de abundância. Mas lembre-se, não basta apenas anotar esses números e sair jogando na loteria. É preciso que você se prepare espiritualmente para recebê-los adequadamente. Sugiro que você faça uma novena ao Padre Pio durante os próximos 9 dias, rezando com fé sincera, pedindo não apenas por bênçãos materiais, mas principalmente por discernimento e sabedoria para usar qualquer graça recebida de acordo com a vontade de Deus. Durante essa novena, mantenha os números sagrados em sua mente e em seu coração. Medite sobre o significado espiritual de cada um deles. Peça ao Padre Pio que interceda por você, não apenas para questões financeiras, mas para que você se torne uma pessoa mais próxima de Deus, mais capaz de servir ao próximo, mais preparada para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. É importante também que você mantenha uma atitude de gratidão constante durante esse período. Agradeça pelas bênçãos que já tem em sua vida, por pequenas que possam parecer. Agradeça pela família, pela saúde, pelo teto sobre sua cabeça, pelo alimento de cada dia. A gratidão é uma das frequências vibratórias mais elevadas que existem, e ela funciona como um ímã que atrai ainda mais bênçãos para nossas vidas. Além disso, durante esses 9 dias de preparação, pratique a caridade sempre que possível. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser um sorriso para alguém que está triste, uma palavra de encorajamento para quem está passando dificuldades, uma pequena ajuda para quem precisa. Lembre-se de que o Padre Pio sempre ensinou que somos mais abençoados quando nos tornamos bênção na vida de outros. Outro aspecto fundamental
é a oração do terço. O Padre Pio tinha uma devoção especial à Virgem Maria e sempre incentivava seus seguidores a rezarem o terço diariamente. Durante sua novena, procure dedicar pelo menos 15 minutos diários para essa oração, meditando nos mistérios da vida de Jesus e pedindo a intercessão de Nossa Senhora junto ao seu Filho Divino. Você pode estar se perguntando se existe algum dia específico da semana que seja mais propício para jogar esses números sagrados. Baseado em meus estudos sobre a espiritualidade do Padre Pio, o dia mais indicado seria a sexta-feira, dia em que tradicionalmente a Igreja celebra a paixão de Cristo e lembra do sacrifício supremo que Jesus fez pela humanidade. Foi numa sexta-feira que o próprio Padre Pio recebeu as chagas sagradas. Então existe uma conexão espiritual especial entre esse dia da semana e as manifestações extraordinárias associadas ao santo. Mas independentemente do resultado material que você possa obter, o mais importante é que você mantenha sempre em mente que a verdadeira riqueza está na nossa conexão com Deus, na paz que Ele pode trazer para nossos corações, na esperança que Ele pode renovar em nossas almas. O dinheiro pode resolver problemas temporários, mas só a fé pode trazer a felicidade verdadeira e duradoura. Quero compartilhar com você uma última reflexão sobre este tema tão profundo. O Padre Pio sempre dizia que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo nos momentos em que parece que Ele está distante ou em silêncio. Às vezes, as maiores bênçãos de nossas vidas vêm disfarçadas de dificuldades, provações que nos fortalecem espiritualmente e nos preparam para receber graças ainda maiores. Por isso, independentemente do que acontecer quando você usar esses números sagrados, mantenha sempre a fé e a confiança na providência divina. Se você ganhar na loteria, use esse dinheiro com sabedoria e generosidade, lembrando sempre que foi uma graça de Deus e que deve ser compartilhada com quem precisa. Se não ganhar imediatamente, não desanime. Continue firme em sua fé, porque Deus sempre tem planos melhores para nós do que podemos imaginar. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite especial para você. Se este conteúdo tocou seu coração, se essas histórias despertaram sua fé, se você sentiu uma conexão espiritual com os ensinamentos que compartilhei, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana eu trago conteúdos como este, histórias reais de fé e transformação, ensinamentos espirituais profundos que podem revolucionar sua vida. E na próxima semana, vou compartilhar algo ainda mais extraordinário, a história secreta dos milagres do Padre Pio, que a Igreja nunca divulgou oficialmente. Vou contar casos documentados de curas impossíveis, aparições sobrenaturais e profecias que se cumpriram décadas depois de serem reveladas pelo santo. São relatos que vão fortalecer ainda mais sua fé e mostrar que realmente existem forças espirituais poderosas intercedendo por nós todos os dias. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. O Padre Pio continua vivo no mundo espiritual, intercedendo por todos aqueles que buscam sua proteção com fé sincera. Os números sagrados que compartilhei hoje são apenas uma pequena manifestação do amor infinito que Deus tem por você e de todas as bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida. Que a paz do Senhor esteja sempre com você, que a intercessão do Padre Pio abra caminhos de prosperidade e felicidade em sua jornada, e que você sempre se lembre de que é amado infinitamente pelo Criador do Universo. Até a próxima semana, e que Deus abençoe abundantemente sua vida e de todos aqueles que você ama.